Bom dia, alunos. Adriana, professora de História. Vamos lá para mais uma aula. O tema da aula de hoje é a Constituição de 1824. Como nós já estudamos, o Brasil se tornou independente em 1822. E aí, a partir disso, se tornou necessário organizar uma Constituição, ou seja, as leis do país. Então, essa Constituição que passou a vigorar no Brasil, ela foi outorgada em 25 de março de 1824, tá? Foi elaborado por um grupo reduzido de pessoas, porque houve um problema entre o imperador e a Assembleia Nacional Constituinte. Explicando para vocês, quando eu falo Assembleia Nacional Constituinte, é o período de organização dessa Constituição. Tá? E aí, a partir do momento que essa Constituição ela é aprovada, ela é outorgada, ela é promulgada, aí sim vira a Constituição. Então, esse período de 1823, 1824 foi o período de preparação da nossa primeira Constituição, tá bom? Aí aqui tem uma imagem do Dom Pedro I segurando um exemplar da Constituição de 1824, ou seja, é ela que determina os rumos do país. O contexto histórico, como eu já falei para vocês, o Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil em 1822, então era necessário organizar a estrutura política e administrativa. Então nós temos esse período de organização, nós chamamos de Assembleia Constituinte. Essa primeira Assembleia Constituinte ela era composta por deputados do Partido Português, conhecidos como conservadores, do Partido Brasileiro, os liberais, e também uma terceira posição liderada pelo José Bonifácio. Qual era a divergência principal entre eles? O Partido Português defendia a monarquia absoluta e centralizada, com pouca autonomia provincial e manutenção dos privilégios econômicos e sociais. O que isso significa? Que o rei ele mandaria de forma absoluta, todo o poder estava centralizado na mão dele, na pessoa dele, as províncias não teriam autonomia para tomar suas decisões e os privilégios continuariam acontecendo, ou seja, o rico continuava tendo os seus privilégios. Aqui entra, por exemplo, a questão da escravidão. O Brasil, mesmo com a independência, o escravo continua escravo, o pobre continua pobre, o rico continua rico. Seria isso o privilégio econômico e social. Já os deputados do Partido Brasileiro, eles queriam uma autonomia maior para as províncias. Queriam o rei, sim, mas eles queriam uma monarquia mais figurativa, ou seja, o rei não ia ter tanto poder nas mãos, mas a escravidão também deveria ser mantida. Lembrando para vocês que quando eu falo em províncias, é a mesma coisa que o Estado, tá? Como hoje o Brasil é uma república, nós chamamos os estados do Brasil. Quando o Brasil era uma monarquia, são as províncias brasileiras, tá? E como eu falei para vocês também, uma terceira posição liderada pelo José Bonifácio, ele queria uma monarquia forte, mas constitucional, tá? A ideia era impedir a fragmentação do país. Lá na América Espanhola, vocês devem se lembrar que vários países surgiram depois da independência, mas no Brasil não houve essa divisão, manteve-se a unidade territorial, tá? E outra ideia do José Bonifácio era acabar com o tráfico e com a escravidão. Então, dessas três posições, a que saiu vitoriosa foi a do Partido Português, ou os conservadores. Ou seja, as propostas do Partido Liberal e da terceira posição, elas foram negadas. O imperador, o Dom Pedro I não aceitou, mandou fechar a Assembleia, mandou prender vários deputados e a Constituição ela foi feita apenas por 10 pessoas ligadas à figura do imperador, ou seja, elas foram feitas, a Constituição, a lei foi feita de acordo com a vontade do imperador. Aí aqui vem uma diferença de Constituição outorgada e promulgada, tá? Quando ela é elaborada por um grupo, pela Assembleia Nacional Constituinte de forma democrática, onde todos debatem e
escolhem essas leis, discutem essas leis, a Constituição ela é promulgada. No caso dessa primeira Constituição brasileira, ela foi outorgada, ou seja, foi um grupo reduzido de pessoas ligadas ao imperador que fizeram essa Constituição. O mais importante vem aqui, que são as características dessa Constituição. Monarquia hereditária, quer dizer que vai ter um rei, que seria o Dom Pedro I, e hereditário porque passa de pai para filho. Os poderes vão ser divididos em 4, tá? O executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Qual era a função do poder moderador? Ele podia intervir nos demais poderes, ou seja, ele podia vetar uma lei. Os deputados, o poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovou uma lei, mas se o imperador não queria essa lei, ele podia tirar essa lei. Se o imperador não gostava de um deputado, ele podia tirar o deputado. Se ele não é a favor de um senador que foi eleito, ele tira e nomeia outro senador. Então, na verdade, o poder moderador dava o direito do imperador de intervir nos outros poderes. Isso aqui mostra como o Brasil tinha uma monarquia centralizada. O executivo, exercido pelo imperador, que nomeava os presidentes de província, que seriam hoje os nossos governadores, ou seja, quem escolhia o governador ou o presidente de província era também o imperador. O legislativo, que seriam os deputados e os senadores, e eles eram eleitos por voto censitário, tá? E os senadores nomeados pelo imperador. O que é esse voto censitário? Muito importante vocês saberem. Só pode votar quem tem dinheiro. Então, explica aqui. Para votar, só pode ser homem livre, maior de 25 anos e tem que ter uma renda anual de 100 mil réis. Se você tem essa renda anual de 100 mil réis, você vota nas eleições primárias. Essa eleição primária, eu vou votar em alguém que pode votar no deputado e no senador. Então, ele não vai votar diretamente. Hoje, nas eleições, eu, como cidadã, eu vou lá e escolho a pessoa que eu quero votar e eu voto diretamente na pessoa. Aqui não, você vai votar para uma outra pessoa e essa outra pessoa é que vai poder escolher o deputado e o senador, tá? E para isso precisava ter dinheiro. Então, para ser um eleitor de paróquia, 100 mil réis, você votaria para outra pessoa. Para você poder votar para outra pessoa, você tem que ter 200 mil réis, tá? E se você quer ser candidato a deputado, 400 mil réis. E também algumas outras situações que tem que ser brasileiro e tem que ser católico. A Constituição promulgou também que o Brasil teria como religião oficial a religião católica. Eu pulei aqui o poder judiciário, né, os juízes que cuidam da parte da lei. O cargo era vitalício e só podia ser suspenso por sentença do imperador. Então, o juiz ele era nomeado pelo imperador, ele ia escolher os juízes e se o imperador não quisesse mais, ele podia tirar. Se o imperador estava gostando desse juiz, ele ia continuar, tá? Outra coisa, o catolicismo, como eu já falei para vocês, é a religião oficial do Brasil. A criação do Conselho de Estado, que são pessoas também escolhidas pelo imperador. E a capital do Brasil continuou sendo o Rio de Janeiro, tá bom? Que não estava submetida à província do Rio. Então tinha a capital, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e a província do Rio de Janeiro, que seria o estado do Rio, a capital da província do Rio de Janeiro era Niterói. Então o Rio de Janeiro era como eles chamavam de estado neutro, tá? Quem mandava na cidade do Rio de Janeiro era o imperador, não tinha presidente de província. Como conclusão, a Constituição ela durou 65 anos, tá? Foi a que mais tempo vigorou, ela ficou de 1824 até 1891. E também, aqui, né, mais como curiosidade, a nossa primeira bandeira, ou melhor, a bandeira do Brasil independente, com o retângulo verde, o losango amarelo,
e no centro vocês podem observar a coroa, que diz respeito ao imperador, o brasão com a Ordem de Cristo, que é a religião oficial, a católica, as estrelas que representam as províncias do Brasil, um ramo de café, um ramo de tabaco representando as riquezas econômicas do país, tá? Apesar da nova bandeira preservar muitos elementos já utilizados, que ela é muito parecida com as bandeiras que já tinham sido feitas, né, de Portugal, eles fizeram como combinação o verde e o amarelo, que nós temos até hoje, o ramo de café e tabaco, como eu já expliquei, e com a sagração de Dom Pedro como imperador, a coroa também tem que estar presente na bandeira, tá? E as cores verde e amarelo, muita gente fala que significa as matas, o ouro do Brasil, mas não, a verdade histórica é que o verde simboliza a casa de Bragança, que é do Dom Pedro I, a família de Dom Pedro I, e o amarelo a casa de Habsburgo, que é da Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado vocês um pouquinho. Vocês vão fazer as atividades, bem simples, só 5 atividades, mas é importante ler esse texto para vocês terem um bom entendimento. Qualquer coisa, me procurem, tá? Beijos!